hoje nós vamos falar sobre um título que o Espírito Santo tem na Bíblia. Está em João 16, versículo 7. João 16, verso 7. Podemos ler juntos? Vamos ler? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui o Senhor Jesus está entregando uma revelação para os seus discípulos, quando ele fala para eles da sua partida. E aí ele revela uma nova presença de Deus para nós. A presença de Jesus na terra, para os discípulos, era a garantia de que Deus estava com eles. Você imagina a humanidade distante de Deus por causa do pecado, e Jesus vem ao mundo, e eles passam a ter aquela convicção: agora nós não estamos mais sozinhos, Deus está aqui. Ele está aqui. Se acontecer uma tempestade, Ele acalma. Se faltar o alimento, Ele multiplica. Se faltar o vinho, Ele transforma. Se vier o enfermo, Ele cura. E aí eles começam a pensar: mas Senhor, se o Senhor for embora, o que vai ser de nós? E aí ele fala assim: olha, vou dar uma notícia para vocês. Convém que eu vá. Eu preciso ir. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá, que é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, irmãos, Deus, que era buscado pelas pessoas, e as pessoas não conseguiam buscar a Deus, não conseguiam encontrar o Senhor, Ele veio ao mundo e habitou entre nós. Mas Ele morreu, Ele ressuscitou e subiu aos céus. Mas Ele quer estar aqui. E então Ele veio novamente, mas de uma forma permanente, que é através da pessoa do Espírito Santo. A palavra original que tem na Bíblia é paráclito, que significa estar ao lado. É o adjunto. É aquele que fica perto. O Espírito Santo de Deus é aquele que quer estar próximo de você. É aquele que te chama. A palavra kalel, de eclésia, de igreja, de chamar. Paráclito é aquele que chama, que vai te chamando. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, Ele faz isso. Ele te chama. Levanta para orar. Isso está acontecendo assim, cuidado. Ele te abre o olho para assim, cuidado com essa situação. Ele dá aquela pontadinha assim no peito. Isso é pecado. Ou seja, o Espírito Santo ele sempre fica juntinho com você. Aonde você vai, Ele vai junto com você. Esse é o Consolador. É aquele que sempre está perto. E muitas vezes na nossa vida, nós precisamos de um consolador, alguém para nos consolar. Se a pessoa ficar falando na sua cabeça, não resolve nada. Mas só o fato de você saber que tem um ombro ali, você já fica satisfeito, não fica? E essa pessoa, que é seu amigo, que guarda seus segredos, compreende os seus erros, não te julga pelas aparências, não te critica, é quem? É o Paráclito, aquele que está sempre junto. Consolador. E por isso que Jesus falou: olha, eu tenho que ir, porque a forma que eu voltarei, que eu virei através do meu Espírito, que eu estarei com vocês agora, ela não será mais física, ela será espiritual, em espírito e em verdade, e ela será permanente. E aí Jesus avisou: olha, eu tenho que ir. E aí fala sobre essa pessoa, o Consolador. Eu queria ler os outros versículos da Bíblia que traz essa palavra, que também está em João 14, versículo 16. Qual é a missão do Consolador?
Se eu falei que o Consolador é aquele que está perto, o que ele faz quando está perto de você? João 14, 16. Irmão Clóvis, você lê para nós? João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a mente que esteja para sempre convosco. Aqui diz que a primeira missão do Consolador é o que está para sempre convosco. A missão dele não é temporária. Ele não fica com você apenas um dia, o outro não. Ele não é assim. Deus ele não é temperamental como nós. Um dia você está animado, você está desanimado. Um dia está leve, outro dia você está triste. É assim? O ser humano é assim. Deus, esse Consolador não, ele está para sempre. Ele sempre está perto. Ele te segue, ele te acompanha, ele está sempre junto com você, sempre se aproxima de você. É isso que ele faz. Ele é assim, né? Então a primeira missão do Consolador é qual, gente? É ser companheiro. É você pensar assim, olha, eu estou nessa luta, mas não estou sozinho. É você ter aquela coisa que você pensa, isso aqui eu não posso contar para ninguém. Epa, para ele eu posso. Ninguém me entende. Aí você pensa, não, tem alguém que me entende. Que é o meu Consolador. É alguém que Deus colocou junto com você. E aqui diz que ele está sempre com você. E a primeira missão dele aqui é ser companheiro. Está perto. Você sentir assim, eu não estou sozinho. E eu quero dizer, irmãos, a presença de Deus, nós sentimos ela mais forte. Quanto pior as coisas estão, mais perto ele está de nós. Lembra daquela parábola, né? Aliás, é uma fábula, uma história do homem que caminhava pela areia. Ele caminhava, ele via duas pegadas, né? Os irmãos conhecem. De repente o caminho começou a ficar estreito, o caminho começou a ficar difícil, começou a ficar apertado. E ele via dois pares de pegada, mas quando o caminho ficou difícil, ele via um passo só dois pés. Ele falou, Senhor, quando eu estava caminhando, eu via dois pares, eu estava caminhando, o Senhor estava do meu lado. Agora eu só vejo um par de pegadas. Será que eu estou sozinho? É o que Deus respondeu. Não, essas pegadas que você está vendo agora não é a sua, é a minha, porque eu estou te segurando nos meus braços. Eu estou te segurando nas minhas mãos. Naquele momento que ele achou que ele estava sozinho, naquele momento ele estava no colo de Deus. E esse é o Consolador, é o companheiro que está com você. A segunda missão do Consolador, também em João 14, versículo 26. João 14, 26. Pedi uma Vita que leia. Pode ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A segunda missão do Consolador é ser mestre, é ser um professor, um ensinador. Olha que coisa maravilhosa. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Gente, ele sabe tudo. Ele te ensina. Quando você passa a situação, você fala assim, eu não sei o que eu vou fazer. Mas se você tem um Consolador, ele te ensina. É alguém que você pode perguntar tudo. O que eu posso fazer? E ele sabe até mesmo aquilo que nenhum mestre sabe. Porque ele sabe o que vai acontecer. Então ele pode te orientar. Ele sabe o que as pessoas talvez estão pensando e que você não sabe. Ele sabe até mesmo das nossas próprias fraquezas. Então ele ensina todas as coisas. E ele, como mestre, ele ensina e também lembra. Ele lembra de quê? Nos fará lembrar de tudo que nos tem dito. No momento difícil da nossa vida, o que o Consolador ele faz? Ele te lembra, ele para aquele versículo. Você está bem lá, talvez você está triste, e vem aquela lembrança, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o que? Sua memória que é boa? Não.
É o Espírito Santo que lembra. É Ele que lembra você. Talvez você está passando por um momento difícil e Ele vai te lembrando todas as palavras de Jesus. E Ele te ensina. Por quê? Porque o Consolador, ele é mestre. Ele ensina. Né? É o maior professor da nossa vida. A terceira missão do Consolador está em João 15, versículo 26. João capítulo 15, verso 26. Daniel, você lê para nós? Quando vier o conselheiro, eu lhe enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testificará a meu Espírito. Na tradução do irmão fala também conselheiro, testemunho. É o Consolador. E aqui está falando que ele é o Espírito da verdade. Por quê? Porque existem espíritos mentirosos. Quais são esses espíritos mentirosos? Quem é o pai da mentira? É o diabo. E quais são os espíritos mentirosos? São os demônios. Que são os anjos que caíram do céu e eles ficam falando mentira. Mas o Espírito Santo, ele não é qualquer espírito. Porque às vezes a pessoa fala, é de espírito. Mas que espírito que é esse? É o Espírito Santo. É um só. E ele é diferente de todos porque ele é santo. Ele é o Espírito do próprio Deus. E aqui fala que faz uma coisa, olha. Ele dará testemunho de mim. Termina esse versículo. O Espírito Santo, o Consolador, ele dá testemunho da verdade. Ele mostra aquilo que é verdade. O que é dar testemunho, gente? O que é o seu testemunho? É você estar ali presente, presenciar. Né? Você está ali, você fala assim, eu vi, eu sou testemunha. Eu ouvi, eu sou testemunha. Isso é ser testemunha. E o Espírito Santo é aquele que quando você lê a Bíblia, por que a gente acredita nas coisas da Bíblia, gente? Porque nós temos uma testemunha. Que nós não estávamos lá, o escritor não está aqui para contar para nós, não tem ninguém vivo para contar, mas tem quem? Tem a testemunha. Que é o Espírito Santo que estava lá, que estava inspirando para quem escreveu. Ele vem e testemunha para você. Então o Consolador, ele é testemunha de Deus. E ele também te dá testemunho da sua vida. Ensina você a viver uma vida de acordo com a presença de Deus. Você faz ter dentro de você o testemunho do Espírito Santo. Na verdade, a testemunha é alguém que garante. E qual que é a garantia que nós temos hoje, querido? A nossa vida. É o Espírito Santo. Ele é a maior garantia que você tem. E a presença dele, porque ele é testemunha. Então ele é companheiro, ele é mestre, ele é testemunha. E agora, a última palavra, vez que tem essa palavra, está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Última vez que tem essa palavra, Paráclito, Consolador. 1 João 2, 1. Aqui usa a palavra Paráclito, aquele que está junto, e traduz uma palavra diferente, que é a palavra advogado. No grego, advogado é paráclito. Mas aí pode ser também traduzido por consolador. Aquele que ensina. Olha por que é advogado. É aquele que ensina. É aquele que dá o testemunho, ensina como que vai fazer. É aquele que vai junto. O advogado não faz isso? Quando a pessoa, o réu, vai lá, vai o advogado junto. O advogado ensina. O advogado testemunha, né? Fala assim, ó, ele falou isso e tal, faz os documentos, né? No sentido de ajudar sobre o testemunho dele, mas ele defende. Ou seja, nós temos um paráclito, temos um consolador, temos um defensor. Eu quero perguntar aqui uma coisa para vocês, irmãos. Existe alguém maior do que Jesus? Tem? Existe poder maior do que o poder do Espírito Santo de Deus? Então, se você está sendo defendido por Deus, pode o mundo inteiro te acusar. Pode as pessoas desconfiar de você. Pode levantar falso de você. Levantar injúria. Fazer fofoca. E você vai lembrar desse versículo. Eu tenho um advogado. Esse advogado,
Ele é meu companheiro. Ele é minha testemunha. Ele viu o que eu fiz. Deus viu o que eu fiz. Deus viu o que está no meu coração. Ele é a única testemunha que tem aqui dentro. Ele é meu mestre. Ele é meu companheiro. Ele me defende. Então esse é o Consolador. Ele defende você. Amém? Queria deixar essa primeira palavra sobre o Espírito Santo. Consolador. Você vai lembrar dele como seu companheiro, seu amigo, o seu mestre que te ensina. Vai lembrar dele como sua testemunha, que vê o que você passa, que está com você e aquele que te defende. Quero que você feche seus olhos e orar pela sua vida agora. Peça ao Espírito Santo ser seu consolador neste momento.